O treinador Leonardo Jardim não está de brincadeira. O Cruzeiro vai ter mais 3 amistosos nos próximos dias para se preparar para o Campeonato Brasileiro. E até uma informação do jornalista Samuel Venâncio: o Cruzeiro vai enfrentar no dia 15 o Botafogo, um confronto que vai acontecer no Milton Santos. Aí sim é um adversário para a gente fazer um parâmetro maior, um adversário onde a gente pode saber como está sendo feito o trabalho do Leonardo Jardim neste tempo em que o Cruzeiro não tem jogos. Depois o Cruzeiro voltará a Belo Horizonte e vai enfrentar no dia 18 o Pouso Alegre, time aqui de Minas que disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Será outra oportunidade do Cruzeiro ter aquela minutagem, aquela preparação para o Campeonato Brasileiro. E no dia 22 vamos a São Paulo enfrentar o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Ou seja, Cruzeiro vai ter mais 3 amistosos. Lembrando que enfrentamos neste final de semana o Boston City. O Cruzeiro venceu por 12-0. Mas é como a gente falou para vocês, não é parâmetro para nada. Porém, o Cruzeiro, quando enfrenta equipes que jogam ali de forma recuada, tem dificuldade. Já neste jogo, o Cruzeiro conseguiu os 12-0. E mesmo que seja pouco, ainda assim é um motivo para que o torcedor cruzeirense possa se animar. O Cruzeiro, que foi eliminado do Campeonato Mineiro pelo América. E eu vou falar para vocês, parece palhaçada, mas o América, cara, como o América é um palhaço. Os caras, quando vão enfrentar o Cruzeiro, vira o Real Madrid, vira o Barcelona, todo mundo joga muita bola. Como é que o Cruzeiro perdeu para um time ruim como é o América Mineiro? Isso aí, eu tava vendo a final do Campeonato Mineiro e eu fiquei indignado. O goleiro do América tomou 2 gols debaixo das pernas. Teve um lance ali que foi inusitado. O cara agarrou a bola que nem ia em direção ao gol e jogou pro gol. Os caras do América foram expulsos no primeiro tempo. Teve um cara do América que deu um tapa na orelha do jogador do Atlético. Aí eu fico pensando, cara, olha para esses jogadores. Como é que o Cruzeiro tem a capacidade de perder para um elenco tão ruim quanto é o América? É palhaçada. Podem entregar já o troféu do Campeonato Mineiro para o Atlético, porque o América só serve para engrossar o pescoço quando vai enfrentar o Cruzeiro. Quando enfrenta o América, o Atlético, o América abre as pernas. É a verdade. E ainda falando, família, sobre a continuidade do Cruzeiro, a informação divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio é de que o Cruzeiro não pretende fazer mais movimentações na atual janela de transferências. E aí eu fiquei até impressionado, porque não esperava, após o início do Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro encerrasse a próxima janela de transferências apenas com a chegada do Wanderson. Dá para observar melhor ali que o Cruzeiro precisa de jogadores ainda para qualificar o seu elenco. Eu acho que a nossa zaga tá boa, eu acho que a lateral direita tá boa, eu acho que a posição de centroavante, de volante, de meio campista, o Cruzeiro tá muito bem servido, mas a posição da lateral esquerda é a que mais me preocupa no momento. O jovem Kaique Bruno, grande promessa do Cruzeiro, precisa ter minutagem, mas ainda é uma promessa, e vamos jogar uma Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a composição do Kaique Bruno é o Marlon, que vive o seu pior. Chegou aqui no Cruzeiro. É um cara que eu estava torcendo para que se transferisse para o Red Bull Bragantino. Uma negociação que foi frustrada depois de alguns dias de conversa. A negociação foi para trás e o Cruzeiro optou pela permanência do Marlon, mesmo depois do aval de Fernando Seabra lá no Red Bull Bragantino, para que a contratação fosse concretizada. Então, eu gostaria muito que o Cruzeiro buscasse no mercado outro lateral esquerdo. Uma coisa que não vai acontecer, já que, segundo o jornalista Samuel Venâncio, com a chegada do Wanderson, Leonardo Jardim não fez nenhum pedido à diretoria do Cruzeiro e entende que este elenco é suficiente. Será? Será mesmo que este elenco é suficiente para o restante da temporada? E olha só, família, recentemente a gente até conversou aqui com vocês sobre a reestreia de Valentim Gomes com a camisa do Vélez Sarsfield da Argentina, o jogador que chegou a negociar com o Cruzeiro.
esteve muito próximo de acerto com a Raposa. E depois de muitas conversas e negociações, o Cruzeiro desistiu da contratação do Valentim Gomes, que já estava ali praticamente dentro do Cruzeiro, o cara que já tinha o aval de todo mundo ali da diretoria, que, por sinal, desistiu de sua contratação após muitas complicações com o Vélez Sarsfield, que se mostrou ser uma diretoria muito amadora. Depois negociaram o jogador para o futebol europeu, para um grupo milionário, que era responsável pela Udinese da Itália. Só que eles não fizeram a transferência a tempo, o Vélez não liberou a documentação, o jogador ficou uma semana treinando em uma praça pública lá na Itália e acabou que no fim a negociação não foi para frente. Depois de tanta complicação, o Valentim Gomes voltou à Argentina, onde ele reestreou com a camisa do Vélez Sarsfield. E por sinal, mesmo depois de muito tempo sem jogar, o jogador foi eleito o melhor da partida. O Valentim Gomes se destacou, ganhou o título de melhor do jogo e depois desabafou após o final da partida, onde ele fala sobre sua frustração com as negociações que não foram para frente. E é por isso, família, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês as falas do Valentim Gomes, para que a gente tire, suas próprias conclusões com as falas do jogador argentino. Sí, bueno, la verdad que sinceramente creo que no estaba al 100% para jugar. Me pidieron Marcelo en la semana si estaba listo, le dije que sí, que lo iba a intentar hasta donde podía, desde un lugar de que me venía entrenando. Es verdad lo que se dijo, que estuve entrenando en una plaza, pero eso también es culpa de la dirigencia de Vélez, si bien el primer responsable es Foster, obviamente. No les costaba nada mandarme un permiso para entrenar a contraturno, me tuvieron 10 días llorando en una habitación sin poder entrenar, así que de ese lado un poco con bronca también, porque nosotros después damos la cara y somos los responsables del mal momento que vivimos, pero las condiciones en las cuales entrenamos no son óptimas, la cancha no está en el mejor estado, el vestuario hay que remodelarlo, hay que hacer muchas cosas para que Vélez siga siendo lo que es un gran club. Para que te des una idea, los grandes tuvieron que comprar 32 ventiladores para que podamos dormir la siesta bien y podamos descansar tranquilos en la concentración. Y bueno, así un montón de cuestiones más. El gimnasio que tenemos no es el apto para un equipo de primera. Si bien nosotros somos los responsables y damos la cara, estaría bueno que también ellos muestren parte de su responsabilidad. Gracias, Valen, y felicitaciones por volver. Aí está, entonces. Creo que la declaración atacada. Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença. E peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!